Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Ative as notificações e dê o seu like no final do vídeo. Assim você demonstra que está gostando dos conteúdos aqui produzidos. E também ajude a compartilhar os vídeos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre algumas sugestões que você, pesquisador iniciante ou profissional, pode ter maior êxito e maior sucesso durante a sua carreira como pesquisador, seja no mestrado ou no doutorado. Bom, nós sabemos que o ritmo aí das leituras, dos estudos durante a pós-graduação é muito frenético, ou seja, você precisa ter tempo para se dedicar às leituras, escrever os artigos científicos como término de disciplinas, administrar a sua rotina acadêmica e, acima de tudo, cumprir aí as tarefas que os professores solicitam, como seminários, como os congressos científicos regionais, nacionais e até mesmo internacionais. Bom, eu adicionei algumas dessas informações aqui no meu caderno, pretendo explicar com as minhas palavras e, ao mesmo tempo, atribuir um pouco da minha experiência como pesquisador profissional. Bom, a primeira delas é que você crie o hábito de leitura. E, de todo modo, essa leitura deve começar sempre com 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Você deve gradativamente aumentar o seu tempo de leitura e ritmo de concentração, porque nós sabemos a pós-graduação exige que você leia muitos textos, principalmente para quem é da área das humanas, de filosofia, história, letras, artes, ciências sociais e as demais licenciaturas. Então, administre esse tempo de leitura. Eu me lembro muito bem que quando eu ia até a Universidade Federal de Santa Catarina, no ônibus, eu já conseguia ler parte aí dos textos fornecidos pelos professores. Naquela época, os textos todos eram em xerox, fotocópias. E eu ia circulando algumas expressões, algumas palavras, e aproveitava desse tempo que estava no ônibus para conseguir ler os textos. E mesmo na biblioteca também, ali eu conseguia rascunhar alguma dessas leituras, esboçar algumas reflexões. Saindo da biblioteca, eu ia para a mesa do bar, e lá na mesa do bar, tomando a minha cervejinha, também estava com o texto sobre a mesa, fazendo algumas anotações e fichamentos. Isso que é importante mencionar. Nós, pesquisadores, seja no mestrado ou no doutorado, somos pesquisadores durante 24 horas. Então, você precisa ter essa consciência. Bom, a segunda sugestão é que você entenda que você é um profissional do estudo, é um pesquisador. E se você recebe uma bolsa de mestrado ou de doutorado, você está sendo pago para isso. Então, entenda a sua carreira como uma profissão e você precisa se dedicar. Não importa o horário, não importa aí o dia da semana. Eu me lembro muito bem que quando eu fui fazer uma pesquisa na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, isso era por volta do dia 23 de dezembro, eu estava rodando microfilmes para pesquisar um artigo científico publicado pelo professor Antônio Dimas sobre a obra da escritora Ana Miranda. Véspera de Natal, estava rodando microfilmes na Biblioteca Nacional. Então, a tarefa do pesquisador, ela não exige aí que você só frequente os dias da semana de segunda a sexta, mas nos finais de semana, nos feriados, nos dias livres, você precisa abdicar um pouco da sua vida social e se dedicar à pesquisa integralmente. Bom, a terceira sugestão é que você faça um cronograma durante as suas leituras. Então, se você tem o hábito aí de agendar essas leituras, de acordar mais cedo, de acordar às 6 da manhã, divida o seu horário, se concentre, estabeleça aí um cronograma e, ao mesmo tempo, escolha um local da sua residência mais tranquilo, mais calmo, no qual você possa ficar concentrado. Como vocês estão observando aqui, aqui na minha residência eu tenho um escritório e aqui é o local que eu estudo, é o local que eu me debruço sobre as leituras, é o do local que eu também escrevo os meus textos, que eu aí escrevo os roteiros dos vídeos aqui do canal e, ao mesmo tempo, consigo me concentrar melhor. Então, a escolha do local na sua residência é essencial para que você possa fortalecer aí os estudos e aumentar
o seu desempenho. Isso que é importante mencionarmos. A outra sugestão é que você sempre se mantenha curioso, sempre seja uma pessoa curiosa, vá atrás das fontes. Não espere o seu orientador indicar as referências que você vai utilizar na sua dissertação ou na sua tese de doutorado. Eu me lembro muito bem que, durante o doutorado, a minha orientadora, a professora Rosana Cássia Camita, me deu liberdade para conseguir frequentar a biblioteca universitária de Florianópolis, a biblioteca municipal também de Florianópolis. Então, eu tinha essa liberdade, essa vontade, essa iniciativa e, ao mesmo tempo, a curiosidade. Eu apenas não lia só as referências indicadas pela professora, mas eu buscava outras referências para que eu pudesse complementar a minha formação e, ao mesmo tempo, as lacunas durante a escrita da minha pesquisa. Então, curiosidade é essencial para que você mova a sua pesquisa científica. Eu sempre gosto de mencionar que a tríade que move o pesquisador é a satisfação, a curiosidade e o interesse pelo tema. Esses três fatores, como eu acabei de mencionar, vão te mover e vão locomover o seu pensamento e, ao mesmo tempo, a sua dedicação pelo assunto durante a sua pesquisa, seja durante 2 anos de mestrado ou durante os 4 anos de doutorado. Bom, outra sugestão é que você leia cada vez mais. Então, vai aprofundando, vai analisando os autores que você já está trabalhando, busque criar uma rotina de leitura, como eu tinha mencionado, faça fichamento dessas leituras. Inclusive, temos um vídeo aqui no canal sobre fichamento de leitura. Vou deixar o card para que você possa consultar o conteúdo. Então, busque rascunhar algumas reflexões, esboçar o seu pensamento, estabeleça uma rotina de leituras que você também possa escrever e trazer com as suas palavras as suas reflexões, porque é a partir daí que você constrói o conhecimento. É dialogando com os autores, expandindo essas ideias por meio de outras ideias e, acima de tudo, se concentrando durante essas leituras que você estabelece. A última, e não esgotando o assunto, é que você busque sempre aprender com base na experiência de outros pesquisadores. E é por meio do erro também que você aprende. Então, seja humilde, pergunte. Eu me lembro muito bem, isso eu trago aqui uma experiência pessoal, durante a apresentação de um artigo científico num congresso sobre cinema e literatura na Universidade Federal de Santa Catarina, eu estava apresentando uma conferência sobre o conceito de adaptação entre os textos literários e o cinema, e a partir daí que eu pude observar, juntamente com outros convidados, que o tempo estabelecido para as conferências era de 20 minutos. A partir do momento que eu fui observando a rotina desses outros convidados, que preliminarmente eles apresentaram essas conferências antes da minha, no momento dessa observação, eu fui também aprendendo como eu poderia concatenar a minha voz, organizar as minhas ideias, olhar para a plateia, desdobrar o próprio texto, glosar com as minhas palavras, ou seja, o texto não precisava ser somente lido, eu precisava explicá-lo também aos participantes do evento. Então, nós aprendemos observando a atitude e, ao mesmo tempo, a prática de outros pesquisadores. Então, seja humilde, observe, sempre dialogue com outros pesquisadores. Isso é de fundamental importância. Não seja arrogante. Saiba que você está aprendendo com os outros também. Bom, o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre as dicas, algumas sugestões para que você possa obter louvor e êxito na pós-graduação, seja no mestrado e seja no doutorado. Se você gostou do conteúdo, comente aqui, traga algumas elucidações. As suas palavras são essenciais para que a gente possa ampliar o debate. Um abraço e até o próximo conteúdo.